Sabbath. Dear brothers and sisters, it's a pleasure for me to be with you today here in the Church of Albufeira. Queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês na Igreja de Albufeira. And today is going to be a new experience for me. E hoje vai ser uma nova experiência para mim. First of all, preaching in Portugal in English. Em primeiro lugar, pregar em inglês em Portugal And to understand the translator. e perceber o tradutor. Because normally when I speak with the translator, I don't understand what he says. Porque normalmente quando eu falo eu não entendo o tradutor normalmente. So I'll be watching you. Então vai ficar a ver. 2 years ago, I had the privilege to be here in this church for a full week. Há 2 anos atrás tive o privilégio de estar aqui com a Igreja durante 2 semanas And to speak about prophecy. e falar sobre profecias. We saw how the laws that will change the world. E vimos como é que as leis que mudarão o mundo. We saw all the chronologies since the first law until the second coming of Jesus. E vimos a cronologia desde a da primeira lei até a segunda vinda de Jesus. We saw step by step what's going to happen in last day events. Vimos passo a passo como é que se vai desenrolar os últimos eventos. But in 2025, Mas em 2025, something happened. alguma coisa aconteceu. Something happened that changed the outlook of the final events. Alguma coisa mudou em 2025 que mudou o cenário dos eventos finais. So, in these few minutes, Então, nestes próximos minutos, I have a huge challenge. tenho um enorme desafio. I will summarize what we saw during a whole week. Eu vou resumir o que a gente viu naquela semana In 10 minutes, okay? em 10 minutos. It's a huge challenge, right? É um grande 8 desafio, né? hours in 10 minutes. 10 horas em 10 minutos. For us to have the context, Primeiro para ter o contexto, to understand what happened last year. para perceber o que é que aconteceu o ano passado. Are you ready? Estão prontos? Okay, let's go. Vamos lá. So, we know that in Revelation 13, A gente sabe que Apocalipse 13, and I don't have time to explain everything, okay? e não tenho tempo para explicar tudo, We have two powers, temos 2 poderes, the beast from the sea and the beast from the earth. a besta da terra e a besta que sai do As we studied do 2 mar. years ago, we understood that these two powers are Papal Rome and United States of America. E a gente percebe que estes 2 poderes é Roma Papal e os Estados Unidos da América. Okay, so the two powers in play in last day events are these two. Então, os poderes nos eventos finais são estes 2. And we saw in Revelation 13 verse 14, E vimos em Apocalipse 13, 14, that the new power, the United States, que o novo poder, os Estados Unidos, will make an image from the beast that was wounded by the sword yet lived. que os Estados Unidos faz uma imagem à besta, a besta que foi ferida, mas sobreviveu. This means that the future will be an image of the past. Então, o futuro vai ser uma imagem do passado. What happened before O que will aconteceu, happen again. o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. So let's summarize what happened before, okay? Então, vamos resumir o que aconteceu antes. Our story started in the year 313, A nossa história começa no ano 313, where the Emperor Constantine quando o imperador Constantino made a new law called the Edict of Milan. fez uma nova lei, conhecido como o Edito de Milão. At the time, there were two emperors, he and Licinius, Na altura havia 2 imperadores, ele e o Licínios, and together they made a breakthrough, a new thing. e juntos Fizeram algo novo. Fizeram algo novo. fizeram algo novo. For the first time, they made a law that provided religious freedom. Pela primeira vez conceberam uma lei que dava início da liberdade religiosa. So, Christians that have been persecuted in the past Então os cristãos que estavam a ser perseguidos no were passado free to be Christians.
Agora eram livres de ser cristãos. For the first time in history, Eram livres de ser cristãos they pela primeira stopped vez na being história. persecuted. Deixaram de ser perseguidos, They could build churches. podiam construir They igrejas, can worship together. podiam adorar juntos, And a new era started. e uma nova era começou. But this emperor had a personal favorite god before being a Christian. Mas este imperador tinha um Deus favorito antes de ser cristão, The Sol Invictus. o Sol Invicto. Have you heard about this god? Alguma vez ouviram sobre este Deus? What is the characteristic of this god? It is worshipped in a specific day. Qual é a característica deste Deus? É adorado num dia específico. On a Sunday. On the day of the sun. No domingo, no dia do Sol. So, knowing this, it's logical that he had a preference for this day. Sabendo isto, a gente sabe que ele tinha uma preferência por este dia. So he turned Christian, Ele se tornou cristão, but he liked Sunday. mas ele gostava muito do domingo. So a few days later, in 321, Alguns anos depois, em 321, he made a new law fez uma nova lei to the whole of the empire para todo o that império, said, let all judges and all city people and all craftsmen rest on the venerable day of the sun. que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol. So he had this vision that the empire should stop one day per week Ele tinha esta visão que o império tinha que parar um dia por semana and that should be Sunday. e que esse dia tinha que ser domingo. Okay, I have a question for you guys. If Christians already kept, Eu tenho uma questão para all vocês. Christians kept the Sunday instead of the Sabbath, would this be a problem? Tenho uma questão para vocês. Se todos os cristãos já guardassem o domingo, isto seria um problema? Would it be a problem? Seria um problema? No. But if most Christians still kept the Sabbath, would this be a problem? Mas se uma maioria dos cristãos guardasse o sábado, seria isto um problema? That was a turmoil in the empire. Então houve problemas no império, Uma polêmica muito grande. uma polémica sobre isto. What happened? Christians 8 years ago had religious liberty, Os cristãos, há 8 anos atrás, que tinham agora a liberdade religiosa, but now there's a law that everyone cannot work on Sunday. mas agora tem uma lei que ninguém pode trabalhar no domingo. Christians became worried. Os cristãos ficaram preocupados. They did. They became worried. So Constantine stated that law should not be applied to Christians or Jews. Então, o Constantino criou um parênteses em que esta lei não poderia ser aplicada nem a cristãos nem a judeus. So the law stayed, but who was exempted from the law? Então a lei ficou, mas quem é que ficou isento da lei? Christians and Jews. Cristãos e judeus. What does this mean? O que é que isto significa? That most Christians still kept the Sabbath. Isto significa que a maior parte dos cristãos ainda guardavam o sábado. So the first law in the past was a Sunday law, a day of rest on Sunday. Então, no passado temos aqui uma lei dominical, um descanso And domingo, had no consequences for the Sabbath keepers. e não tem nenhuma consequência para os guardadores do sábado. Okay, the first day is summarized already. Okay, that's second day. Okay, Então, temos aqui o resumo do primeiro dia. so let's keep on. Vamos continuar. But this was not the end of the story, Mas isto because a few years later, isto não foi o fim da história, porque alguns anos depois there was a council in Laodicea houve um concílio conhecido como o Concílio de in the year Laodicea, 363 no ano 363, that said, que diz: Christians must not Judaize by resting on Sabbath, cristãos não devem judaizar no descanso ao sábado, but must work on that day, mas devem trabalhar nesse dia, rather honoring the Lord's day. honrando antes o dia do Senhor. And if they can rest, then as Christians. E se puderem descansar nesse dia como cristãos, But if any shall be found to be Judaizers, mas se alguns forem encontrados a judaizar, let them be anathema for Christ. que sejam
o anátema de Cristo. So what does this second law mean? O que é que esta segunda lei significa? Everyone has to work in what day? Toda a gente tem que trabalhar em que dia? On the Sabbath. No sábado. Okay, now, is this a problem for Sabbath keeping Isto, people? isto é um problema para os guardadores de sábado? The first law wasn't, but the second law is. A primeira lei não era, mas esta é. So a second law in 363, Uma segunda lei, no ano 363, persecution begins for Sabbath keepers. o início da perseguição para os guardadores do sábado. This is not the end of the story. Isto não é o fim da história. A few years later, 380, Alguns anos depois, no ano 380, the Emperor Theodosius I o imperador Teodósio I made a new law, Edict of Thessalonica. fez uma nova lei, o Edito de Tessalónica. He established that Christianity should be the only church in the Roman Empire. Ele estabeleceu que o cristianismo seria a única religião no Império. The end of religious liberty. O fim da liberdade religiosa. Okay? The end. O fim da liberdade religiosa. In 396, No ano a 386, new law. uma nova lei. So the sons of Theodosius, Flavius Honorius and Flavio Arcadius, O filho do filhos. Teodósio, os filhos, o imperador Flávio Honório e o imperador Flávio Arcádio, following the ideas of their father, seguindo as ideias do seu pai, made a new law. fizeram uma nova lei. It states, we punish them with confiscation of all their property. Nós punimos-los com a confiscação de todos os seus bens. We deprive them of the power of giving, buying, selling, and finally of making any contracts. Privamos do poder de dar, comprar e vender e, por fim, de celebrar quaisquer contratos. So what law is this? Que lei é esta? This law states who doesn't follow the previous laws Esta lei diz aqueles que não seguem as leis anteriores cannot buy or sell. não podem comprar nem vender. Interesting, right? Interessante, hein? Okay. The years come past, Os anos passaram and there were still Christians keeping the Sabbath. e ainda existiam cristãos que guardavam o sábado. So, so this was the third law. It means total control over a population not being able to buy or sell. Esta é a terceira lei para controlar a população através de não comprar e vender. But then came another emperor, Justinius I, Mas veio outro imperador, o Justiniano I, and still there were people keeping the Sabbath. e ainda existiam cristãos que guardavam o sábado. 6th century. Estamos a falar do 6º século. And what he stated, a new law called the Codex Justinius. E no Códex Justiniano ele diz: We command that heretics ordenamos os hereges shall be dispersed by force, and punishment shall fall upon those responsible, who shall be delivered into custody of the authorities. serão dispersados pela força e pelo castigo que recairá sobre os responsáveis, que serão entregues à custódia das autoridades. So a new law. Temos aqui mais uma nova lei. Who doesn't follow would be arrested. Aqueles que não seguem as leis serão presos. Is this becoming more difficult for Sabbath keepers? Está a ficar mais difícil para os guardadores de sábado? Yes. Sim. But even in the 9th century, Mas ainda no a new século, pope o novo Papa decided to reinforce this law decidiu reforçar esta lei, because there were still Sabbath keepers. por causa que ainda existiam guardadores de sábado. These Sabbath keepers are very stubborn. Estes guardadores de sábado são muito teimosos. And what does he says? E o que é que ele diz? We should force them to abstain from Sunday labor. A gente vai os obrigar a abster-se do trabalho no domingo. And this is not only going to be incorporated into the ecclesiastical law, but enforced by civil authorities. Isto não será simplesmente incorporado à lei eclesiástica, mas vai ser imposta pelas autoridades civis. So we have a fourth law, Então temos aqui a quarta lei, imprisonment. pena de prisão. It started in Justinian and means that
from that moment on, it's a crime Começou com Justiniano e a partir daquele momento passou a ser um crime. to not work in the Sabbath and to work on Sunday. Não trabalhar no sábado e trabalhar no domingo. It's a crime, so we were arrested. É um crime, então somos presos. Okay, and finally, Então, finalmente, I'm going to skip these ones. vou And passar finally, estas. we have the Pope Innocent IV E temos aqui o Papa Inocêncio IV. and the law Bull ad Estipanda E temos aqui a bula Ad Estirpanda, in the 13th century no século XIII, that instated the authorization for the creation of the Inquisition que autorizou o uso da tortura pela Inquisição and death penalty. e da pena de morte. One example, okay? Um exemplo. In Portugal, Em Portugal, there was a man called houve um homem chamado Gil Vaz Bugalho. Gil Vaz Bugalho. He was a judge here in Portugal. Era um juiz aqui em Portugal And he was accused by the Inquisition e foi acusado pela Inquisição of doing things that were not allowed. de fazer coisas que não eram permitidas. And what was he accused? Bugalho was accused of observing Jewish rituals and laws. Specifically, he was described as keeping the Sabbath in a manner similar to the Jews. Ele foi acusado de observar rituais e leis judaicas, especificamente a de guardar o sábado. So he was killed for what? Então ele foi morto pelo quê? Keeping the Sabbath. Guardar o sábado. So this is the fifth law. Esta é a quinta lei. It was punishment on death penalty. É pena de morte, digamos assim, pena Okay, capital. okay, so this is the summary of the summary. Este é o resumo do resumo. We have the dates and the laws. We have 5 different laws, and it started in religious freedom, and the first law was the Sunday rest. Temos aqui as datas e as 5 leis. Começou com a liberdade religiosa e terminou com a pena de morte. So the first law is Sunday rest. A primeira lei é o descanso no domingo. Didn't affect the Sabbath keepers. Não afetou os guardadores do sábado. But then the second law is you have to work on Sabbath. Mas a segunda lei diz que tens que trabalhar no sábado. Third law, buy and sell. A terceira lei é não podes comprar ou vender. Fourth law, imprisonment. Quarta lei é pena de prisão. And fifth law, we have death penalty. E a quinta lei é a pena de morte. So the chapter on the Bible that speaks about this is the chapter 13 of Revelation. E o capítulo que fala sobre isto é o capítulo 13 do livro do Apocalipse. It says the past will repeat again. Que se diz que o passado se repetirá outra vez. And it says which laws are going to be instated in the future. E diz quais são as leis que vão ser restituídas no futuro. So let's quick look to Revelation 13. Então vamos ter um breve olhar no Apocalipse 13 to see which parts of the past are going to repeat in the future, okay? e ver qual é as partes do passado que se repetirão. Okay, we saw that the image will be instated, image of the beast will be repeated. Então vemos que haverá uma imagem que vai ser restituída. So this means there will be a Sunday law. Esta imagem, a besta, significa que também haverá uma lei dominical. Have you ever heard about Sunday law? Alguma vez ouviram falar sobre a lei dominical? It will be instated again. It is not an invention of the Seventh-day Adventists. Deixa-me dizer que isto não é uma invenção dos adventistas It do sétimo happened dia. again, it happened in the past, Aconteceu no passado it will happen again. e vai acontecer no futuro. So at least the first one will be instated. But then it says in Revelation 13:16, Então a primeira lei vai ser restituída mas no Apocalipse 13:16 diz o seguinte: that also it caused all, both small and great, both rich and poor, both free and slaves, to be marked on the right hand or on the forehead. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. What does this mean? O que é que isto significa? In Deuteronomy chapter 6, No livro de it Deuteronômio, capítulo says 6, that we should put the law of God in our forehead, in our hands.
diz que a gente deve pôr a lei de Deus na nossa testa ou na nossa mão. But this mark of the Under beast us. says on the right hand or on the forehead. Mas esta lei diz na mão direita ou nas suas testas. So it is a law that opposes which law? Então é uma lei que só contraria qual lei? God's law. A lei de Deus. So we have a law that says that the 10 commandments cannot be kept. É uma lei que contraria a lei de Deus, que diz que os 10 mandamentos não podem ser guardados. Let's just summarize with a quotation from Ellen White. Vamos só resumir com uma citação de Ellen White. To defy the Sunday laws will be strengthened in their persecutions. Desafiar as leis dominicais não fará se não fortalecerem suas perseguições. But give them no occasion to call you lawbreakers. Não lhes deixe ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. One does not receive the mark of the beast because he shows that he realizes the wisdom of keeping the peace by refraining from work that give the offense. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito. Did you understand this text? Vocês perceberam o texto? When the Sunday law will be instated, Quando a lei dominical vai ser instituída, should we keep that law or not? devemos guardar essa lei ou não? Yes. Sim. Is there any problem for you not to work on Sunday? Há algum problema para vocês não trabalhar no domingo? Any problem? Algum problema? Is that against the law of God? Isso é contra a lei de Deus? No. Não. And the Bible says is the laws of men are not against the laws of God, we should keep them. E a Bíblia diz que na medida em que as leis dos homens não contrariar as leis de Deus, a gente deve as guardar. So if there is a law that says we should not work on Sunday, Então, se houver uma lei que diz que não devemos trabalhar no domingo, we should not work on Sunday. a gente deve-se abster de trabalhar no domingo. Because that is not receiving the mark of the beast. Porque isso não faz com que a gente receba a marca da besta. But what is receiving the mark of the beast? Mas o que é receber a marca da Is besta? when there is a law that states that you have to work on Saturday. É quando existe uma lei que diz que a gente deve transgredir e trabalhar no sábado. Did you understand the difference? Vocês perceberam a diferença? I cannot work on Sunday, it's fine. A diferença é que se eu não puder trabalhar no domingo, não há problema. But if I have to work on Saturday, that's a problem for me. Mas se eu tiver que trabalhar no sábado, isso será um problema para mim. This is why Ellen White is saying, it's okay, do not work on Sunday. É por isso que Ellen White diz, não há problema nesse sentido. Because to receive the mark of the beast is when I have to decide if I work on Saturday, on Sabbath, or not. Porque receber a marca da besta é quando eu tiver que decidir trabalhar no sábado ou não. So like in the past, there will be a second law that says I have to work on Saturday. Como no passado, haverá uma segunda lei que vai forçar-me a trabalhar no sábado. Is this the end of the story in Revelation 13? No. Isto é o fim da história de Apocalipse 13. We studied this yesterday, right? There will be a third law that states so that no one can buy or sell unless he has the mark of the beast. Então haverá uma terceira lei para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver aquele sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. So this is a third law, and this is in Revelation 13:17. Esta é a terceira lei que está em Apocalipse 13:17. So far, is the past going to be repeated in the future? Até agora o passado será repetido? Is there something in Revelation 13 that says that, like in the past, it will be exercised all authority? Há alguma coisa no Apocalipse 13 que indique que, como no passado, vai ser exercitada toda a autoridade? So this total authority that put people on prison? Autoridade total na medida em que vão pôr pessoas nas prisões? Yes. Também. In Revelation 13:12 says that he'll exercise all the authority of the first beast in his presence and makes that the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound was healed. Em Apocalipse 13:2 diz que também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Commenting this verse, Ellen White says,
Comentando este versículo, Ellen White nos As diz: defenders of truth refuse to honor the Sunday Sabbath, some of them will be thrust into prison. como defensores da verdade, se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados nas prisões. So we have a fourth law, it's imprisonment again. Temos a quarta lei, que é a pena de prisão. And finally, Revelation 13:15, E finalmente, Apocalipse 13:15, that says that my cause those who would not worship the image of the beast to be slain. fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. So once again, does Revelation says that there will be a fifth law, death penalty? Então, o livro do Apocalipse também nos diz que há a quinta lei, a pena de morte. Yes. So the past will repeat once again. Então, o passado se repetirá mais uma vez. I just summarized this 1 week in a few minutes. Eu resumi uma semana em alguns minutos. So to finalize what happened last year. Para finalizar o que aconteceu o ano passado. Revelation states, so this is the two powers, you know, so dois the poderes. focus is United States of America. Temos aqui os dois poderes e o foco é nos Estados Unidos da América. Revelation 17 says that people will support these powers and these laws. Apocalipse 7 diz que as pessoas vão dar suporte a estes poderes e a estas leis. I don't have time to explain these verses, but Ellen White states this in an easy way. Notice what does she says. That the Protestant churches shall seek the aid of civil powers for the enforcement of their dogmas. Não tenho tempo para os versículos da Bíblia, mas a Ellen White diz que as igrejas protestantes vão buscar o auxílio do Estado para a imposição dos seus dogmas. And I don't know if you remember 2 years ago I told you there was a law in the USA that prevented this to happen. E eu não me lembro se disse, mas havia uma lei nos Estados Unidos que prevenia isto acontecer. Because there is an amendment to the American Constitution. Havia uma emenda Um amendment. na Constituição Americana That is called the Johnson Amendment. que era conhecida como a Lei de Johnson, That does a clear separation between church and state. que havia uma separação clara entre o Estado e a Igreja, And it states that the churches e diz que as igrejas cannot influence politicians, não podem influenciar políticos, cannot support political candidates, não podem dar suporte a candidatos cannot políticos, finance political não podem candidates, financiar políticos and cannot influence them, e não os podem influenciar. and cannot tell the church who to support. E não podem dizer aos membros da igreja em quem devem votar. This current president had a very interesting election campaign promise. Este presidente teve uma promessa muito interessante He said, eleitoral. This is from the newspaper at the time. To dismantle one of the fundamental pillars upholding the strict separation of church and state in the country he leads, the Johnson Amendment. Então Donald Trump, o presidente, para acabar com um dos pilares fundamentais que sustentam a rígida separação entre o Estado e a Igreja no país, I will get rid and totally destroy the Johnson Amendment. ele disse: eu vou acabar com ela e vou destruir completamente a emenda Johnson. He continues saying the Johnson Amendment has prevented our pastors from speaking their minds from the pulpits. A emenda Johnson impediu nossos pastores de dizer o que pensam em seus púlpitos. Sorry, this is not in English, the upper one. So the conclusion is he wants to end the Johnson Amendment. It's one of his promises on the campaign. Então a conclusão é que ele prometeu acabar com a emenda Johnson, foi uma das suas promessas eleitorais. Okay, let's stop here. Vamos dar uma pausa. The prophecy says that people will give the power to the politicians. A profecia diz que as pessoas vão dar o poder aos políticos.
and that the Sunday law will be instituted e que a lei dominical vai ser instituída when the Protestant churches of America quando as igrejas protestantes da América influence the government. vão influenciar o governo. But the law says in USA Mas a lei nos Estados Unidos diz that is impossible. que isso seria impossível. If they try to do it, Se eles tentassem o fazer, they lose their license. eles perderiam as suas licenças. So they cannot do it. Então eles não poderiam fazer isso. And Trump said, I want to destroy Johnson Amendment. Mas o Trump disse: eu vou destruir a emenda de Johnson I want to bring together church and state. para juntar as igrejas e o Estado. But it's very difficult to change the constitution. Mas é muito difícil mudar a We need Constituição. the support of two parties. Teriam que ter o suporte de 2 partidos. So there was a brilliant idea. Então houve uma ideia brilhante, And a few months ago, alguns meses atrás. the Supreme Court of the United States O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declared this. disse o seguinte: 8 July 2025. no dia 8 de julho, Churches and other houses of worship can endorse political candidates of their congregations without risking losing their status as tax-exempt non-profits. o IRS anunciou que as igrejas podem endossar candidatos políticos às suas congregações sem perder o estatuto de isenção fiscal. Since 1954, the IRS has banned non-profits, including congregations, from participating in political campaigns. The agency now says political endorsements by churches should be allowed. Desde 1954, o IRS proibiu as organizações sem fins lucrativos, incluindo congregações, de participarem em campanhas políticas. O organismo diz que agora os apoios políticos por parte das igrejas devem ser permitidos. So what happened last year? O que é que aconteceu o ano passado? Since 2025, Desde 2025, churches in America igrejas nos Estados Unidos can influence political powers. agora podem influenciar os candidatos políticos. Is this related to prophecy? Será que isto está relacionado com a profecia? He didn't destroy the Johnson amendments, Ele não destruiu a emenda de Johnson, but the court declared that churches are exempted from that law. mas o tribunal disse que as igrejas, de qualquer maneira, estão isentas dessa lei. From last year onwards, Desde o ano passado, churches in America can support political candidates. as igrejas podem endossar They candidatos can políticos. finance political candidates. Podem financiar candidatos políticos. They can recommend to their members who they should vote to. Podem dizer aos seus membros em quem devem votar. Do you think this is important change? Pensam que isto é uma This mudança importante? changes everything. Isto muda tudo. The doors are open. As portas estão abertas para os eventos finais. What does this tell to us today? O que é que isto nos diz hoje? Step by step, Passo a passo, the world is becoming ready. o mundo está a ficar pronto. Everything now today is ready for the final events. Hoje está tudo pronto para os eventos finais. I want to tell you something. Eu quero vos dizer algo. Are you ready? Estão prontos? Vocês estão prontos? There's a prophecy in Hosea, the last text of today, Existe uma profecia em Isaías, o último texto, in Zephaniah, Sophonias, Sofonias, that relates to us, people of God, that know the prophecies. para o povo de Deus que sabem as profecias. And pay attention to what God is saying through the prophet Zephaniah. E tomem atenção ao que o profeta Sofonias diz. God is saying something very important. Deus está a dizer algo muito importante. He says, Ele diz: gather together, yes, gather, O shameless nation, before the decree takes effect. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Is a decree coming? Está um decreto a sair? Is it
closer and closer to becoming effect. Este decreto está a ficar mais próximo e próximo de... What is God saying to his Vir. people? O que é que Deus está a dizer ao seu povo? Get ready. Concentra-te, prepara-te. If you are not ready when this starts, Se vocês não estiverem prontos quando isto começar, it's too late for you. é demasiado tarde para vocês. Will the others that don't know the truth, we have a second opportunity? Os outros que não sabem a verdade terão uma segunda oportunidade? Yes, they will have. Sim, eles terão. But the people of God will not have a second opportunity. Mas o povo de Deus não terá uma segunda oportunidade. I came here today to warn you and me. Eu vim hoje aqui para vos alertar a vocês e a mim. It's time to get ready. É tempo de nos preparar. Prophecies are coming. As profecias estão There isn't estão a vir. one prophecy in the Bible that did not execute it exactly as stated. Não existe uma única profecia na Bíblia que não se cumpriu exatamente como está There are escrita. some prophecies that I think, how is this going to be possible? Algumas profecias que eu penso como é que isto será possível, But they will, mas elas acontecem, if I'm ready or not. independente de eu estar pronto ou não. My final destiny on this world O meu destino final neste mundo will be based in my decisions. será baseado ou determinada pelas minhas decisões. Decide today, Decidam hoje in each side you want to be. em que lado vocês querem estar. In prophecy, I see who's going to win. Na profecia eu vejo quem vencerá. Jesus is going to win, Jesus vencerá. but he will not win alone. Ele vencerá, mas não vencerá sozinho. He will win with all that gather with him. E ele vai estar junto com They todos all que that estão look juntos to com the ele. prophecy and say, I want to be in Jesus' side. Todos aqueles que olham para a profecia e dizem eu quero estar no lado de Jesus. Decide today Decidam hoje to be on the side of Jesus. em estar no lado de Jesus. He's the winner. Ele é o vencedor He wants to win with you. e ele quer estar com vocês. Praise be the Lord. Louvado seja Amen. Deus.